Olá pessoal, tudo bem? Sou Anselmo e a gente vai dar continuidade aqui, tá, com a disciplina de geometria plana, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, perdão, polígonos convexos, tá? É, esses conceitos que a gente vai trabalhar aqui, tá, nessa videoaula, na verdade são só conceitos, tá? Não tem nenhum teorema, nenhum corolário, nada a ser demonstrado, tá? São apenas algumas definições, tá? Que vocês já trazem lá dos ensinos fundamental e médio, tá? Mas que vão ser de fundamental importância para a compreensão de conceitos futuros aí no decorrer da disciplina, tá bom? Bom, então a gente vai começar, tá, definindo um conjunto convexo, tá? Um conjunto de pontos, né? Quando é que uma região, tá? Um conjunto de pontos ele é dito convexo? Bom, um conjunto ele é convexo quando, se eu pegar dois pontos desse conjunto, tá? Ou seja, dois pontos pertencentes a esse conjunto, tá? O segmento, tá, que tem esses pontos como extremidades, ele está contido completamente, tá, na região, ou seja, ele continua contido nesse conjunto, tá? Por exemplo, nessa primeira figurinha aqui, ó, vocês podem observar que eu tenho aqui um segmento AB, tá? Eu tenho um ponto A que está dentro do conjunto, tem um ponto B que está dentro do conjunto, tá? E o segmento determinado por esses dois pontos está integralmente contido, tá, na região aqui, dentro desse conjunto, tá? Coisa que não acontece aqui, ó, nessa figurinha da direita, tá? Eu tenho aqui, ó, eu pego dois pontos pertencentes ao conjunto, tá? Mas o segmento, tá, formado por esses, no caso com extremidade nesses dois pontos, tá, não está integralmente contido. Tem uma parte aqui, ó, que passa por fora do conjunto. Da mesma forma, se eu pegar esse ponto aqui, ó, pegar um outro ponto aqui, quando eu pego o segmento, ó, acreditem que isso aqui é um segmento, tá? Quando eu pego o segmento aqui, tá, determinado por esses dois pontos, ele não está integralmente contido no meu conjunto, tá? Então esse conjunto aqui ele não é convexo, ok? No caso eu chamo de côncavo, tá bom? É uma observação, tá, gente? É que para que o segmento esteja contido no conjunto, né, os pontos do segmento têm que pertencer a esse conjunto. Então, se eu pegar aqui essa região aqui circular, ela é um conjunto convexo. Mas a circunferência aqui, ó, no lado direito, não é. Não é porque, ó, esse segmento AB, ele não está contido na circunferência. A circunferência são só esses pontos aqui, ó. Se a gente for para a definição, né, o conjunto dos pontos que são equidistantes desse pontinho aqui, que é o centro, tá certo? Então, ó, esse segmento ele não está contido na circunferência, tá? Ele está no interior da circunferência, mas não é um ponto da circunferência. Tá, ok? Os pontos, não são todos os pontos do segmento que são pontos da circunferência, apenas as extremidades. Tá? Então, essa circunferência não é um conjunto convexo, ao contrário dessa região circular. Tá, ok? Então, é um aspecto importante a ser observado. Tá? Bom, a gente vai definir agora o que é um polígono. Tá? Então, imagine o seguinte, eu tenho uma sucessão, tá, de segmentos de reta, tá? Tem aqui, ó, um segmento A1, A2, tem aqui o segmento A2, A3, A3, A4, A4, A5, tá? Então, tem uma sucessão de segmentos, tá? Onde eu não tenho três, no caso, se eu pegar dois segmentos consecutivos aqui, tá? Eu não vou ter três pontos colineares, tá certo? Quando eu pego dois segmentos consecutivos, tá ok? Essa sucessão de segmentos ela é chamada de polígono, tá? Então vai aqui, ó, A1, A2, A2, A3, A3, A4, até o AN, A1, tá? Então eu digo aqui que esse polígono tem N lados, tá ok? Cada segmento desse, tá? Representa um lado do polígono, tá? A região poligonal, né, é o que? É o conjunto de pontos, tá? Que é justamente o polígono, né? Os pontos que pertencem ao polígono, tá? E a sua região interior, tá ok? Eu chamo isso de região poligonal, tá certo? Um polígono, ele é dito convexo quando o seu interior, ou melhor, quando o seu interior é um conjunto convexo. Eu posso definir dessa forma, tá? Por exemplo, essa figurinha aqui da esquerda é um polígono convexo. Por quê? Porque o interior, tá? Aqui, ó, desse polígono é um conjunto convexo. Eu pego dois pontos quaisquer, tá, no interior do polígono, e o segmento continua no interior do polígono, tá? Ao contrário dessa figurinha da direita, ó. Aqui, ó, posso pegar dois pontos distintos, tá? Pertencentes ao interior do polígono, mas o segmento determinado por esses dois pontos não está integralmente contido no interior do polígono, tá certo? Então esse aqui é um polígono côncavo e esse aqui é um polígono da esquerda, um polígono convexo, tá bom?
a gente pode, a nomenclatura, tá? A gente utiliza alguns nomezinhos, tá? Para os polígonos, dependendo da sua quantidade de lados, né? Dependendo do número de lados desse polígono, tá? Então, tem os nomes clássicos aqui, né? Triângulo, polígono com 3 lados, quadrilátero para 4. Um polígono com 5 lados ele é chamado de pentágono. 6, hexágono, tá? 8 lados, um octógono, eneágono para 9. Tá? São nomes que vocês já conhecem, né? Vocês já trazem lá do ensino fundamental, do ensino médio, tá certo? Os demais polígonos a gente simplesmente fala, ó, um polígono com n lados, tá certo? Por exemplo, eu não dou um nome específico para um polígono com 57 lados, eu simplesmente falo polígono de 57 lados, não tem nenhum problema com relação a isso, tá? Mas para essas quantidades de lados aqui, tá? É comum a gente utilizar os nomes específicos, ok? Bom, a gente vai falar um pouquinho agora, tá, sobre os elementos de um polígono, né? Um dos elementos de polígono que a gente alguns elementos que a gente já viu, né, são os lados, tá? Que são os segmentos que formam esse polígono. As extremidades desses segmentos a gente chama de vértices, tá certo? E a gente vai definir agora o que é uma diagonal num polígono, tá? A diagonal de um polígono é um segmento, tá? Que é determinado por dois vértices não consecutivos, tá certo? Por exemplo, eu pego esse vértice A, se eu ligar a qualquer outro vértice que não seja adjacente a, no caso, nem a F, nem a B, se eu ligar A para qualquer outro vértice, ó, esses segmentos que eu obtenho são chamados diagonais, tá certo? Então, diagonal é o que? É um segmento, tá? Que é determinado por dois vértices não consecutivos de um polígono, tá bom? Perímetro, tá? É a soma das medidas dos lados desse polígono, tá? A notação que a gente utiliza é essa daqui, 2P, tá certo? Alguém pode pensar, ah, perímetro, por que eu não chamo de P, né? Essa notação P a gente vai utilizar, tá? Para semi-perímetro, tá certo? Então, a gente vai usar essa notação P para semi-perímetro, ok? Bom, ângulos internos e externos de um polígono, né? Bom, ângulos internos, ó, o próprio nome já é bem sugestivo, tá certo? Ok? Tem aqui, ó, os ângulos internos desse polígono, tá certo? É um ângulo formado aqui por dois segmentos consecutivos, tá? Bom, e um ângulo externo é um ângulo que eu obtenho, tá? É um ângulo determinado por um lado e pelo prolongamento de um outro lado, tá certo? De um lado adjacente. No caso, eu tenho aqui esse lado BC. O ângulo que é formado pelo lado BC e o prolongamento de um outro lado adjacente, ó, no caso o lado DC, tá? Esse ângulo aqui, ó, isso aqui é um ângulo externo, tá? É o ângulo determinado por um lado e pelo prolongamento de um lado adjacente a ele, tá certo? Bom, polígono regular, né? Um polígono ele é dito regular quando ele tem todos os seus lados congruentes, ou seja, com a mesma medida, e todos os seus ângulos internos congruentes, tá certo? Então, essa é a definição para polígonos regulares, tá? Tem aqui, ó, um triângulo equilátero é um polígono regular, um quadrado, tá? E tem pentágonos regulares, hexágonos, heptágonos, tá? Qualquer polígono que tiver todos os lados congruentes e todos os seus ângulos internos congruentes, ele é dito regular, tá? Se os ângulos internos são congruentes, né, os externos também serão, tá? Bom, uma relaçãozinha, tá? Uma formulazinha que nos permite calcular, tá? A quantidade de diagonais de um polígono. Como é que eu calculo a quantidade de diagonais de um polígono? Bom, eu estou dizendo que D é a quantidade de diagonais do polígono, tá? E N é a quantidade de lados desse polígono. Então, o número de diagonais ele é dado por essa relaçãozinha aqui. D é igual a N, que multiplica N menos 3 sobre 2, tá certo? De onde vem essa formulazinha aqui? Bom, essa fórmula, gente, ela já foi demonstrada, não sei se vocês lembram, na disciplina de princípios de contagem, lá do primeiro semestre, do primeiro período do curso de vocês, tá? Então, eu posso demonstrar essa fórmula aqui, tá? Tem uma forma... Isso pode ser provado também por indução, é até um exercício interessante para quem quiser praticar um pouquinho, né? Ou então posso mostrar realmente usando o princípio multiplicativo, tá? Análise combinatória aqui. Então, como é que eu calculo essa quantidade de diagonais? Bom, vamos pensar da seguinte forma. Vou fixar aqui esse vértice A, tá certo? O meu polígono tem N lados, tá ok? N lados. Desses N lados,
para eu obter uma diagonal partindo do vértice A, tá? Então eu vou ligar A para qualquer outro vértice que não sejam seus dois vizinhos, né? Vamos dizer assim, tá? Esses dois aqui, eu não posso ligar nem para esses dois, nem para ele mesmo, né? Então, ó, esse vértice A, ele vai ser ligado a n-3 outros vértices, tá ok? Ele só não é ligado nem a ele mesmo, né? Nem aos seus dois vértices adjacentes, tá? Então, o que que acontece? Eu tenho n vértices, cada um ligado a n-3 outros vértices. Então, quando eu faço esse produto, na verdade eu vou estar tendo o dobro do número de diagonais. Por que isso? Porque cada diagonal está sendo contada duas vezes. Quando eu faço isso daqui, ó, eu estou contando a diagonal AC e depois eu vou estar contando a diagonal CA. Tá ok? Então eu pego esse produto e simplesmente divido por 2. Tá bom? Então o número de diagonais de um polígono é o quê? N, que multiplica n menos 3 sobre 2. Tá? Num polígono eu posso calcular também o quê? A soma dos ângulos internos, tá? Vocês já viram, né, nas aulas anteriores que a soma dos ângulos internos de um triângulo, tá, é 180 graus, né? Isso já foi demonstrado, né, utilizando o quê? O fato de que se duas retas são paralelas, né, ângulos alternos internos são congruentes, tá? Enfim, a gente sabe que num triângulo, né, a soma dos três ângulos internos é 180. Então, num polígono, o que é que vai acontecer? Eu tenho um polígono com n lados, tá certo? Esse polígono com n lados, ó, essa figurinha aqui, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices, consequentemente 6 lados também, né? Então, eu tenho um hexágono aqui, tá? Se eu for observar, eu fixo um vértice desses, vou fixar esse vértice aqui, vou chamar de A, tá? Fixo esse vértice. E o que que vai acontecer? Eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4 triângulos, tá ok? 4 triângulos. Essa quantidade de triângulos vai ser sempre 2 a menos que a quantidade de lados do polígono. E a soma dos ângulos de cada um desses triângulos, dos ângulos internos, é 180. Então aqui, ó, esse ângulo mais esse daqui, me dá 180. Esse mais esse, me dá 180. Aqui, aqui e aqui também tem o 180. E aqui, aqui e aqui também tem o 180. Quando eu somar todos esses ângulos, ó, aqui, 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 ou seja, eu vou ter 4 vezes 180. Tá? Que no caso vai me dar 360, 720 graus. No caso é a soma dos ângulos internos de um hexágono. Isso serve para qualquer polígono, tá? É só pegar a quantidade de lados, menos 2, multiplico por 180, tá bom? Os ângulos externos, tá? A soma dos ângulos externos vai ser sempre 360 graus. A gente vai ver por quê, tá? A gente sabe, né, a soma dos ângulos internos quanto é, tá? E a gente vai mostrar agora que a soma dos ângulos externos, tá, vai ser 180 graus, tá bom? Então vamos lá, né? Como é que a gente mostra isso daqui? Bom, a gente sabe que um ângulo interno com seu ângulo externo aqui, ó, eles são suplementares, tá claro? Ok? Ângulo interno mais ângulo externo dá sempre 180. Então, o ângulo interno 1 com o ângulo externo 1 me dá 180. O ângulo interno 2 com o ângulo externo 2 me dá 180. O ângulo interno n com o ângulo externo n vai me dar 180 graus. Então, eu tenho isso daqui, ó, eu tenho essas equaçõezinhas. I1 mais E1 igual a 180, I2 mais E2 igual a 180, até IN mais EN igual a 180 graus. Somo essas equações, então aqui eu vou ter, ó, a soma de todos os ângulos internos. Estou somando aqui, ó, isso aqui é o meu, isso aqui, ó, é o meu SI, ok? E, cadê? Vamos lá. E aqui, ó, eu tenho a soma de todos os ângulos externos. Isso aqui é o meu SE. E aqui, ó, eu tenho N vezes 180 graus, ok? Eu tenho isso daqui. Então, ó, se eu isolar a soma dos ângulos externos, jogo para cá, né? O SI fica menos SI. Então, SE é igual a 180N menos SI, tá? Que vai dar 180N menos quem é o SI? 180 vezes N menos 2, tá? Então, resolvendo essa equaçãozinha daqui, né? O que é que eu vou ter, ó? 180N, aqui eu tenho menos 180 vezes N, dá menos 180N, ó, esses termos aqui eles vão se anular.
E aqui eu tenho menos com menos mais, 180 vezes 2, 360. Então, ó, a soma dos ângulos externos vai ser sempre 360 graus, tá certo? Bom, então, cadê? Ah, faltou isso daí ainda, já ia esquecendo, né? Dadas essas relações aqui, né? A formulazinha que me dá a soma dos ângulos internos, ok? E a gente sabendo que a soma dos ângulos externos é 360 graus, fica fácil, né, para a gente conseguir calcular quanto mede cada ângulo interno e cada ângulo externo de um polígono regular. Porque eu sei que no polígono regular todos os ângulos internos são congruentes e todos os externos também são congruentes, tá certo? Então, ó, como é que eu acho a medida de um ângulo interno? É só pegar a soma dos ângulos internos, ó. Essa parte aqui, ó. Isso aqui é o SI, é a soma dos ângulos internos. E divido pela quantidade, por n. Então, eu tenho 180 vezes n menos 2 sobre n. E a soma dos ângulos... Desculpa, e a medida de um ângulo externo é a soma dos ângulos externos, que é 360 graus, dividido pela quantidade, que é n. Tá? Então, com essas relaçõezinhas aqui, a gente descobre quanto vale, quanto mede cada ângulo interno e cada ângulo externo de um polígono regular. Tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Até a próxima videoaula. Bons estudos aí pra vocês, tá? Postem lá suas dúvidas no Moodle e a gente tá sempre à disposição, tá bom? Tchau, tchau, gente.